Coworking é uma das melhores formas de fazer negócio nos dias atuais. Nesse modelo, pessoas compartilham o mesmo espaço e os recursos de escritório e simultaneamente estabelecem redes de contatos e parceiros. E para falar sobre essa nova tendência, nós conversamos agora com a supervisora da Nigoge Centro de Negócios, Lívia Câmara. Lívia, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores como é que funciona esse sistema de coworking. Então, a modalidade de coworking é uma modalidade onde a gente tem a sala com toda a estrutura para receber os nossos clientes, onde eles podem trabalhar com tranquilidade, né? E além do coworking, o escritório virtual ele abrange mais coisas, mais salas. Então a gente tem as salas executivas e temos as salas de reuniões. Na realidade é um escritório compartilhado. Exatamente, onde o cliente utiliza por hora. Então ele vai, passa 1, 2 horas, ou enfim, o tempo que ele precisar. E esse tempo que ele tiver lá, ele além da sala, com toda a estrutura, ele vai ter um apoio de uma secretária que vai estar recebendo o cliente dele. Acesso à internet. Acesso à internet, água, café, num ambiente climatizado. Então, tudo isso por um preço pequeno, né? Onde ele não precisa ter a estrutura dele e pagar mensalmente um absurdo. Enquanto ele pode ter aquela estrutura pronta para utilizar quando ele necessitar. E quais são os principais produtos e serviços oferecidos pela Nigoge Centro de Negócios? Porque, além desse escritório compartilhado, eu vejo que existe também o escritório virtual, não é verdade? Exatamente. O escritório virtual, ele é uma modalidade onde a gente oferece planos e esses planos eles vão oferecer para o cliente, eles vão poder utilizar o nosso endereço como a base, a sede da empresa dele. Para o advogado também, ele vai poder utilizar no seu cartão de visita, no seu website, ele vai poder abrir a empresa dele, o CNPJ dele, se a empresa for de prestação de serviço, né? E tem um apoio secretariado. Ou seja, como ele vai ter uma linha telefônica, ele vai ter a linha telefônica e o endereço. Então, pela linha telefônica, o cliente entra em contato e a gente anota os recados, ou a gente passa algum recado que o cliente queira transmitir, né, para os outros clientes. E essa é a parte do escritório virtual. Como nós bem falamos no início do programa, o coworking é uma tendência do mercado. A senhora poderia falar um pouco sobre a relação custo-benefício? Pronto. É muito bom porque um cliente, uma pessoa, quando ele vai abrir a empresa dele, ele vai ter que montar toda a estrutura, né? Então, ele vai ter que ter custos. Tem um investimento inicial Tem um investimento alto. inicial bem alto para manter um escritório. Né? Ele vai precisar pagar IPTU, aluguel, energia, limpeza. Contratar uma secretária. E no nosso ramo de atividade, ele não vai precisar de nada, porque já tem tudo. Então, a gente tem planos que vão de 130 a 320 reais, que ele vai pagar mensal esse valor e ele já vai ter direito a tudo isso. Há uma parceria, né, do escritório com a Caixa de Assistência dos Advogados, com a CAAS. Isso. Quais são as vantagens especiais oferecidas para os advogados? Pronto, as vantagens especiais são que os advogados, se eles quiserem passar lá e experimentar, ver se realmente é uma coisa que dê para a demanda deles, a gente dá 4 horas de bônus de utilização grátis. Experimentais, né? E além disso, caso ele queira ficar conosco, os planos de escritórios virtuais, a gente dá 10% de desconto nas mensalidades e as tarifas de utilização de sala também são preferenciais, são tarifas mais baixas do que a tarifa que a gente passa para qualquer outro ramo de atividade, né? Porque além do escritório virtual, a gente tem as salas, não necessariamente o cliente precisa ter um contrato de escritório virtual para utilizar as salas, ele pode simplesmente chegar como um cliente avulso, utilizar o tempo que ele precisar, a sala escolhida, né? E pagar e sem compromisso de contrato. Então, para os advogados, a gente também tem tarifas especiais para a utilização de salas. Lívia, quais são os tipos de profissionais que frequentemente buscam os escritórios compartilhados? São mais profissionais liberais? Eu gostaria que você nos respondesse logo após um breve intervalo. Ok. Você sabia? O Centro de Apoio em Defesa aos Advogados e da Advocacia oferece suporte aos profissionais que estão sendo tolhidos no desrespeito aos direitos e prerrogativas.
Voltamos a entrevistar Lívia Câmara, do Nigoge Centro de Negócios. Lívia, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre os tipos de profissionais que, com frequência, buscam os escritórios compartilhados. Isso, a maioria deles são profissionais liberais, né? Então, posso até te dar um exemplo. Nós temos muitos clientes advogados, muitas pessoas que trabalham na área do marketing, publicitários. Então, até prestação de serviço nessa parte de representação comercial, pessoas que precisam fazer reuniões. Então, os profissionais liberais são os que mais procuram os nossos serviços, em geral. E os associados do Nigoge podem utilizar escritórios espalhados no mundo todo? Podem sim. A Nigoge fechou recentemente, no começo do ano, uma parceria com uma empresa de Londres chamada E-Office. E essa empresa, eles têm associados no mundo inteiro, né? Em mais de 60 países. Então, o cliente da Nigoge que precisar utilizar os mesmos serviços em um outro país ou um outro estado, né? A gente, através dessa parceria, a gente pode indicar escritórios de confiança, que tem o nosso mesmo padrão, e ele pode estar utilizando o mesmo serviço em outros países, né? Que ele está precisando viajar, então a gente tem realmente esse suporte com esse parceiro. E o Nigoge Centro de Negócios tem parcerias com outras empresas para ampliar o leque de serviços para os seus associados, não é verdade? Exemplo de serviços de contabilidade, né? Exatamente. Nós temos parcerias com empresas de contabilidade, com empresas de TI, temos com hotéis. Então, o nosso cliente que precisar de um outro serviço em qualquer uma dessas áreas, a gente indica o parceiro e ele vai ter vantagens, também descontos com essas empresas parceiras da Nigoge. Um outro serviço prestado pela Nigoge que me despertou a atenção diz respeito ao serviço de secretariado e gestão de agenda para o cliente. Como é que funciona? Exatamente. Como é que funciona? A gente já, no plano de escritório virtual, nós já oferecemos a parte do secretariado, mas é um pouquinho mais superficial. Então, a gente vai anotar os recados, se chegar alguma correspondência, a gente vai avisar o cliente. Mas essa parte de gestão de agenda, a gente vai focar um pouco mais. Como é que a gente pode fazer? O cliente liga e fala: Lívia, eu preciso que você marque as minhas reuniões da próxima semana, eu preciso que você retorne para um cliente para saber se está tudo certo. Enfim, então a gente vai fazer a gestão de agenda profissional daquele cliente, o que ele precisar. A gente vai marcar reuniões, a gente vai fazer ligações, fazer callbacks, né, enfim, tudo que ele precisar. Então, é um serviço um pouquinho mais diferenciado, porque a gente requer mais atenção, né, de estar cuidando de toda essa parte profissional do determinado cliente. A demanda por esse tipo de serviço e mais especificamente pelos escritórios compartilhados, ela tem crescido nos últimos anos? Tem crescido bastante. Bastante, aqui no Brasil principalmente. Fora já é bem conhecido, né? Em outros países já é bem conhecido há muitos anos, há bastante tempo, mas aqui em Fortaleza eu noto que vem crescendo muito. A Nigoge é uma empresa nova, né? A gente tem 2 anos e a tendência é só crescer. O tempo que a gente está sendo reconhecido, as pessoas estão conhecendo o que é o serviço que a gente oferece. E a gente está tendo uma procura muito grande, muito grande mesmo, assim, a ponto de ter um overboom que a gente ter que, porventura, ter que passar um cliente para um outro parceiro que realmente mas é muito bom. Está crescendo bastante, é uma área muito interessante. O cliente que contrata os nossos serviços, ele tem muitas vantagens, ele vai lucrar bastante, porque é muito mais barato do que o cliente ter que abrir um próprio escritório dele. Com certeza. Né? Lívia, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV agradece a sua entrevista e as informações aqui prestadas. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Ivelise Maia.